Tem ator que parece ter um imã pra escolher filme ruim. E não é qualquer ator não. São caras premiados, respeitados, que poderiam estar em produções gigantes, mas vivem aparecendo em cada bomba que dá até vergonha alheia. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui. Atores muito bons, mas que estão em um monte de filmes ruins. Eu já começo com o polêmico Ben Affleck. Ele tem talento, já foi premiado e ao mesmo tempo tem uma filmografia cheia de altos e baixos que confundem até fã. Ele ganhou o Oscar de roteiro original por Gênio Indomável, com Matt Damon. Ou seja, o cara sabe escrever história. Depois evoluiu para diretor-produtor e teve um dos momentos mais altos da carreira com Argo, filme que ganhou Oscar de melhor filme, e Affleck foi um dos produtores por trás disso. Quando ele está por trás da câmera, muitas vezes acerta. Como ator, Affleck vive um vai e vem. Tem filmes em que ele funciona bem. Pense em Garota Exemplar, onde ele fez o marido suspeito com uma performance contida e tensa. Ou Atração Perigosa, que ele dirigiu e também é um filmaço. E tem um Contador, que apesar das críticas narrativas, deu ao Affleck um personagem físico e calculista que funcionou em tela. Você acredita em amor à primeira vista? Isso é um absurdo. E é bem infantil. É claro que isso não é real. Quando ele veste a fantasia de super-herói ou se envolve em projetos mal ajustados, parece que clica um botão vai dar ruim. Demolidor e Contato de Risco são exemplos clássicos. Filmes que entraram pro hall das decepções e pegaram pesado na imagem pública. A era Batman com o DCU deixou muita gente dividida. Nem sempre o problema é só a atuação dele. Me diz, você sangra? Mas o efeito é o mesmo. O público associa Affleck a escolhas que não deram certo. Ele pode escrever, dirigir e quando está bem alinhado com o projeto, brilha. Mas ele também se arriscou ou foi arrastado por decisões de estúdio, em papéis grandões que pediam outra pegada. Resultado, um talento que, por vezes, estraga a própria imagem por causa de escolhas de elenco e projeto. É triste e curiosamente humano. O cara pode ganhar Oscar num fim de semana e virar alvo de memes no outro. Aliás, já aproveita e deixa o like, porque diferente do Ben Affleck escolhendo o filme, você tem a chance de fazer uma boa escolha agora. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Brendan Fraser é um caso clássico de como Hollywood pode te colocar no topo e de repente te jogar lá embaixo. No fim dos anos 90, ele parecia imbatível. Fez sucesso como George, o Rei da Floresta, e depois explodiu de vez com A Múmia. Ele tinha presença, carisma, conseguia ser engraçado, aventureiro, heróico. Parecia que ia se tornar um dos grandes nomes da sua geração. Mas a maré virou. Depois de tanto destaque, começaram a aparecer papéis menos interessantes. Ele aceitou filmes que não deram em nada, ou que até mancharam sua carreira. A Múmia, a Tumba do Imperador Dragão é o exemplo mais marcante. Uma sequência arrastada, sem a Rachel Weisz, e que foi muito criticada pelos fãs. E não para por aí. Looney Tunes, De Volta à Ação e Viagem ao Centro da Terra foram projetos que mostravam muito mais efeitos especiais duvidosos do que boas oportunidades de atuação. A situação piorou quando problemas pessoais e de saúde fizeram Brenda praticamente desaparecer. Ele virou o típico ator que todo mundo comentava. Ué, por onde anda aquele cara de A Múmia? O talento estava lá, mas os filmes ruins e os bastidores acabaram apagando sua luz. Foi anos depois, com A Baleia, que ele conseguiu dar a volta por cima e lembrar o mundo inteiro do ator incrível que sempre foi. Fraser ganhou o Oscar, emocionou no discurso e provou que talento de verdade pode até ser esquecido por um tempo, mas nunca some de vez. Nicolas Cage é o rei do exagero em Hollywood. No início da carreira, ele mostrou que tinha talento de sobra. Ganhou Oscar por Despedida em Las Vegas. Brilhou em filmes como A Outra Face e Cidade dos Anjos. Parecia destinado a ser um dos grandes nomes do cinema. Só que aí começou a fase Cage aleatório. Ele aceitou papel atrás de papel. E não importava se era um roteiro bom ou uma completa maluquice. O resultado foi uma avalanche de filmes esquecíveis, que iam de ação genérica até terror de baixo orçamento. E claro, sempre com aquele estilo de atuação intenso, que às vezes é brilhante, mas muitas vezes beira a caricatura. Um dos grandes motivos disso, problemas financeiros. Cage se envolveu em dívidas gigantes, comprou castelos, ilhas, dinossauro empalhado e até um túmulo em forma de pirâmide. Para pagar a conta, ele topava praticamente qualquer filme que aparecia. Enquanto outros atores da sua geração eram seletivos, ele virou o cara que podia lançar 5 filmes no mesmo ano. E metade ia direto pro streaming ou pra locadora na época. Apesar disso, ele nunca deixou de ser querido pelo público, porque, mesmo nos filmes ruins, Cage sempre
entrega algo diferente. O meme Nicolas Cage loucão virou até parte da cultura pop, e de vez em quando ele reaparece em produções que lembram o ator incrível que ele ainda é, como o peso do talento. Ou seja, Nicolas Cage pode ter feito muito filme ruim, mas ninguém pode dizer que ele é um ator sem graça. Liam Neeson é outro caso curioso. Ele já mostrou que pode ser gigante na tela, emocionou o mundo em A Lista de Schindler, entregou intensidade em dramas históricos e tinha tudo pra ser lembrado como um ator de peso, daqueles que a gente coloca no mesmo patamar dos maiores. Só que aí veio Busca Implacável. O primeiro filme foi um sucesso absurdo. Todo mundo lembra do discurso dele no telefone. Eu não sei quem você é. Não sei o que você quer. Se você está querendo algum resgate, já vou avisando, não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma coisa. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Aquilo acabou virando meme, mas o problema é que depois Liam ficou preso nesse mesmo papel, de senhor de meia idade que bate em todo mundo. Do nada, parecia que todo o filme dele era a mesma coisa. Ou sequestram alguém da família dele, ou ele precisa salvar um avião, ou ele está num trem perseguindo criminosos. É praticamente Busca Implacável parte 12. O cara virou refém do próprio personagem. E o mais estranho é que mesmo sendo repetitivo, esses filmes continuaram dando dinheiro. Então Hollywood empurrava mais um roteiro igualzinho. E lá ia o Liam Neeson de novo, cara de sério salvando o dia. Ele tem talento demais pra ficar preso nesse piloto automático. Mas, por escolhas ou grana fácil, acabou criando esse estilo cheio de clones do mesmo papel. E aí veio a surpresa. Ele resolveu entrar numa comédia. Corra que a polícia vem aí. O cara que a gente só via sério, carrancudo, distribuindo socos e ameaças, apareceu num filme leve, fazendo piada e funcionou muito bem. Foi justamente por ser tão diferente do que ele vinha fazendo que chamou tanto atenção. Mostrou que quando quer, ele consegue sair do automático e ainda surpreender o público. Michael Fassbender é aquele tipo de ator que parecia destinado a ser um dos grandes da sua geração. No começo da carreira, ele emplacou em filmes que mostrava todo o potencial. Em Vergonha, entregou uma das atuações mais intensas e corajosas dos últimos anos. Em 12 anos de escravidão, foi simplesmente brilhante, com uma performance que deu até medo. Ele tinha tudo: carisma, presença, talento e versatilidade. Mas aí, Hollywood começou a jogar ele em cada enrascada que só por Deus. Ele virou Magneto em X-Men, que até começou bem, mas logo foi afundado junto com os roteiros cada vez mais confusos da franquia. E quando parecia que não podia piorar, veio Assassin's Creed, uma das maiores bombas de adaptação de games no cinema. Nem a entrega absurda dele salvou o desastre. O problema é que Michael não escolhia só filmes ruins, ele parecia escolher os piores projetos possíveis. Boneco de Neve, por exemplo, tinha tudo pra ser um bom suspense policial, mas o resultado foi tão bagunçado que até o diretor admitiu que não conseguiu filmar várias cenas do roteiro. O filme virou piada na internet, cheio de buracos de trama e, claro, sobrou pra Michael carregar essa culpa. Por causa dessas escolhas, a carreira dele deu uma despencada feia. O cara que foi apontado como um dos melhores atores de sua geração praticamente sumiu do radar. Tanta expectativa no início, pra depois virar referência de talento desperdiçado em filmes ruins. E não dá pra esquecer também da fase dele em Prometheus e Alien Covenant. A ideia era incrível. Fassbender como um androide cheio de camadas, meio enigmático, que roubava a cena fácil. No primeiro até funcionou. Ele deu uma presença assustadora e carismática ao personagem. Mas em Alien Covenant, o roteiro se perdeu de vez, cheio de decisões esquisitas e furos de lógica. E o resultado é que nem o talento dele conseguiu salvar. É aquele típico caso em que o ator faz tudo certo, mas o filme insiste em fazer tudo errado. Mas agora existe uma esperança de virada. Michael voltou a chamar a atenção com O Assassino, do David Fincher, um diretor que sabe muito bem como usar bons atores. O filme até que é bom, mas quase ninguém conhece. E aí, curtiu a lista? Qual outro ator você acha que vive aparecendo em filme ruim? Já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos.